Oi, pessoal, tudo bem? Estamos dando início à terceira semana do nosso curso de História da Filosofia Medieval 2, disciplina GCH 266. Nesta semana, nós vamos tratar especificamente das questões 78, 79 e 80. Como a gente já sabe, essas três questões, elas mudam um pouco a direção do assunto que vinha sendo tratado até então, né, que dizia respeito à essência da alma, e agora, né, desde a questão 77, o Tomás de Aquino direciona aí a sua análise para o estudo das potências da alma, né? A leitura que vai ser feita aqui da questão 78, ela tem como objetivo passar rapidamente por todos os artigos da questão, explicando os pontos principais, os pontos centrais aí que movem a questão. Lembro a vocês que isso não dispensa a leitura do texto. O texto vai estar disponível no campus virtual juntamente com estes arquivos de vídeo, né? Então vocês podem usar essa leitura que eu estou fazendo aqui para vocês, essa apresentação dos artigos aqui que eu estou fazendo para vocês, vocês podem usar isso como auxílio para a leitura que vocês devem fazer do texto. Pois bem, na questão 78, pergunta especificamente sobre as potências da alma em particular. Vocês vão notar com a leitura do texto que a questão 78 ela é um tanto esquemática, ela é um tanto quanto enciclopédica, né? Por que eu estou chamando de enciclopédica? Porque ela tem uma função, aparentemente, muito classificatória. Classificatória no sentido de que apresenta e orienta uma série de divisões didático-pedagógicas que o Tomás está apontando aí para a estrutura das potências da alma, né? Ou seja, as potências da alma são exatamente aquilo por meio do qual a alma vai poder desenvolver os seus próprios atos, né? Se vocês lembrarem, por exemplo, né, quem já teve algum contato com a filosofia de Aristóteles, é possível lembrar aí que existe sempre uma relação em jogo entre ato e potência, né? Ou seja, potência e ato são dois elementos centrais de uma dinâmica, né, que faz com que aquilo que está em potência esteja sempre em potência para algo, para um ato, né, específico. Então, nesse sentido, por exemplo, as potências da alma são exatamente aquelas capacidades inerentes à estrutura da alma que permitem, né, ou seja, elas têm a função de permitir com que a alma seja capaz de desempenhar os seus atos, né? Desempenhar os seus atos aqui vai ser a terceira parte do Tratado sobre o Homem, né? Vai ser a parte sobre as operações da alma, né? As operações da alma são exatamente os meios pelos quais as potências da alma são colocadas em ato. Vamos ver. No artigo 1, o Tomás está perguntando se deve-se distinguir aí entre 5 gêneros de potência na alma, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo, por exemplo, que a alma tenha 5 gêneros de potência, né? É lícito dividir a alma entre esses 5 gêneros, né? Vegetativo, sensitivo, locomotor, apetitivo e intelectivo, né? Cada uma desses gêneros de potência vai receber um tratamento distinto pelo Tomás de Aquino, né? Já posso ressaltar aqui para vocês que o Tomás de Aquino não vai focar muito no aspecto locomotor, né, na potência locomotora da alma, né, e nem na potência vegetativa. Esses dois vão ser rapidamente explicados, nós vamos ver por que ele não foca tanto nesses dois, né? Está em jogo aqui o gênero sensitivo, o gênero apetitivo e, sobretudo, principalmente, o gênero intelectivo. Vamos ver. A gente conhece, né, desde Aristóteles, essa estrutura de alma, né? Ou seja, a alma ela estaria dividida do ponto de vista didático, né, em 3 estruturas, né? A alma dos seres racionais poderia ser dividida em 3 estruturas, né? Que seriam
especificamente a alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma racional, né? Existem seres no universo, nesse mundo, que possuem apenas uma alma vegetativa, né? Que seres seriam esses? As plantas, né? Os seres cuja capacidade que essa alma os confere é a única, é especificamente a capacidade de viver, né? Ou seja, a alma vegetativa é aquilo que faz ou que fornece as capacidades para que os seres sejam ditos vivos, né? A alma sensitiva é responsável pelas sensações. Nós vamos ver que isso tem uma função muito específica no Tomás. E a alma racional é o que faz com que a alma, especificamente dos seres racionais, tenha um distanciamento aí, né, dos demais seres do mundo, exatamente porque a parte racional da alma, como a gente já viu em outras questões, ela é separada, né? Ela é separada no sentido de que ela não tem uma correspondência obrigatoriamente corpórea, né? Ela não tem um órgão no corpo, né? Por isso ela é independente. Nessa divisão, né, a gente pode considerar, como o próprio Tomás diz aí no artigo 1, que esses gêneros, eles elencam, né, modos de vida e almas, né? Se a gente voltar no slide, né, aqui, o Tomás está dizendo, olha, 3 potências da alma podem ser chamadas de alma, né? A potência vegetativa corresponde à alma vegetativa, a potência sensitiva corresponde a uma alma sensitiva, e a potência racional corresponde a uma alma racional. Mas ele também diz, por exemplo, que essa divisão corresponde a 4 modos de vida, né? O modo de vida vegetativo, esse primeiro aqui, né, é aquele das coisas que apenas vivem. O modo de vida das coisas que sentem, o modo de vida sensitivo, né, é aquele dos seres que têm a capacidade de sentir e também a capacidade vegetativa. Lembrando que uma alma sensitiva, ela obrigatoriamente contém uma alma vegetativa, porque ela é superior a uma alma vegetativa, né? Para cima, né? Nesse caso está para baixo, mas para cima da alma vegetativo-sensitiva, nós temos a alma vegetativa, sensitiva e locomotora, né? Por quê? Porque é algo que é capaz de viver, capaz de sentir e capaz de se mover, né? Vejam que os modos de vida eles vão se tornando mais complexos na medida em que as potências vão se acumulando, né? E aí, por último, a gente vê, por exemplo, o modo de vida intelectivo, que é o modo de vida dos seres que têm alma racional. Esse modo de vida, ele contém todos os outros, né? Porque para que essa alma possa alcançar um modo de vida intelectivo, ela tem que ter de antemão todos os outros modos de existência contidos nela, né? Senão isso não vai ser possível, né? O Tomás também destaca, por exemplo, né, como a gente pode ver aqui embaixo, que a potência apetitiva, né, ou o apetitivo, ele não é especificamente um modo de vida, porque ele está associado a todos os seres que possuem uma potência sensitiva, né? Então, tudo aquilo que possui uma potência sensitiva possui um apetite, né? Guardem esse apetite aí, porque nós vamos voltar nele nas próximas questões, né? As questões à frente, principalmente a questão 80, ela tem uma ênfase muito grande na questão dos apetites, né? Então, nós vamos entender um pouco mais à frente o que significa esses apetites. Por enquanto, nós vamos pensar apenas nessa perspectiva classificatória, né? Que o Tomás vai inicialmente estabelecer aí essas divisões para as potências da alma. Vamos seguir. No artigo 2 da questão 78, o Tomás está perguntando, né, se convém distinguir as partes vegetativas, né, da potência vegetativa como nutrição, crescimento e geração, né? A potência vegetativa, como eu disse para vocês, ela é o que é responsável mais propriamente pelo que a gente chama de vida, né, em alguma coisa. E essa vida, né, o viver, imprime um certo conjunto de atividades. Quais seriam essas atividades, né? A nutrição,
a geração e o crescimento, né? A gente pode dizer que tudo aquilo que é vivo é gerado, tudo aquilo que se mantém vivo é, em alguma medida, nutrido, né? E sendo nutrido, cresce, né? Se desenvolve. Isso é bem naturalista, né, gente? A gente tem que considerar que o Tomás, nesse ponto, ele está entrando um pouco diretamente na relação que a alma tem com o corpo, né? No sentido de considerar o seguinte: a alma, enquanto ato do corpo, ela constitui esse conjunto de potências para que o corpo possa se desenvolver no sentido de realizar plenamente as potências da alma, né? Então vamos pensar no seguinte: um bebê, né, já usei esse exemplo, um bebê humano, quando ele nasce, ele não tem condições de estudar física, química, matemática, né? Mas ele já tem em si a potência para que isso ocorra em algum momento. O que falta a ele? Falta a ele que a potência vegetativa, por meio da nutrição, geração e crescimento, desenvolva esse corpo ao ponto tal que as capacidades, as demais potências que existem nele, possam também se desenvolver, né? Então, a potência vegetativa é fundamental para a manutenção daquilo que a gente chama de vida, vamos dizer assim, né? E nelas estão associados aí nutrição, geração e crescimento. O artigo 2 não é um artigo exatamente muito complexo, né? No artigo 3, por exemplo, o Tomás de Aquino vai perguntar se é conveniente distinguir entre os sentidos externos, né? O que seriam esses sentidos externos? Quando a gente está falando de alma vegetativa, volta um pouco, a gente fala dessas três capacidades da alma vegetativa. Quando a gente vai para o artigo 3, estamos aqui falando já da alma sensitiva. É a alma sensitiva que possui essas 5 capacidades, né? Essas 5 capacidades a gente conhece muito bem: a audição, o paladar, a visão, o olfato e o tato, né? Nós vamos ver posteriormente, quando a gente estiver falando lá das operações da alma, que esses sentidos externos, eles têm como função específica da alma gerar um certo conhecimento das coisas com as quais a gente tem contato, né? Como se a gente pudesse dizer o seguinte: cada coisa com a qual eu tenho contato, a minha alma gera, a partir desses 5 sentidos, uma imagem, né? Um fantasma, como diz o próprio Tomás, né? Então, esses sentidos são fundamentais para isso. Mas calma que a gente não vai ver isso agora, não vai ver ainda como é que se relaciona essa questão da formação das imagens, porque nós estamos ainda acompanhando o percurso do Tomás e vendo como é que esses sentidos externos são estruturados no interior da alma, né? Há uma certa hierarquia entre eles, né? Ou seja, do mais espiritual em direção ao menos espiritual, né? Por exemplo, a visão é o sentido mais espiritual, segundo Tomás e também segundo Aristóteles. Por quê? Porque eu não preciso encostar em nada para ver, né? Eu não preciso tocar em nada. O objeto que eu enxergo não precisa tocar em mim, né? Do mesmo modo com a audição, né? Embora aquilo que me faz ouvir tenha uma evidência sensível muito mais forte, né? Por quê? Porque eu consigo perceber a audição nas coisas, né? No toque das coisas, né? Na vibração das coisas. E assim, né? Cada sentido aí, o paladar, o olfato e o tato, eles são menos espirituais porque eles dependem mais de um contato físico, né? Então, para o Tomás e para o Aristóteles, a visão é o mais espiritual, né? O menos material dos sentidos. Além disso, né, aí nós já no artigo 4, nós temos aí uma questão que talvez seja a maior novidade, né, para todos nós, que é a instauração do que a gente conhece na filosofia medieval como sentidos internos, né? Isso também faz parte da alma sensitiva, né? Só que isso, como o próprio Tomás está dizendo, faz parte da parte interna da alma sensitiva, né? Os sentidos externos do artigo 3 são aquilo que os homens projetam no mundo, né? Ou que os homens
com o qual os homens sentem a projeção das coisas no mundo, né? Os sentidos internos funcionariam como um elemento que auxilia aos homens a organizar essas coisas que foram recebidas de fora, né? E aí a gente destaca aí 4 elementos, né? O senso comum, que é o quê, né? O que é o senso comum? O senso comum é exatamente aquele sentido interno da alma que organiza as sensações em uma coisa só, né? Ou seja, eu recebo as sensações das coisas no mundo e o senso comum organiza essas coisas, né? Para cima do senso comum eu tenho a imaginação, que a gente conhece bem, né? Uma palavra que, num sentido laico, é uma palavra com a qual a gente está muito familiarizado, a imaginação, que o Tomás chama de fantasia, né? Mas a fantasia ela não é nenhuma palavra do latim. O Aristóteles usa esse termo, né? Fantasia é o que a gente poderia traduzir aproximadamente por imagem, né? Por algo, por uma cópia, por algo que foi em alguma medida fotografado, vamos dizer assim, né? O termo fantasia está no Tomás, né? Porque ele herdou esse termo do Aristóteles, né? E fantasia, na verdade, é o termo originário que o Aristóteles usa para a imaginação. O que a imaginação faz? A imaginação pega o senso comum, né? Aquilo que foi recebido do senso comum, ou seja, aquela sensação que foi unificada em uma coisa só, e transforma numa imagem, né? A partir dessa imagem, né, formada aí na fantasia, o que a fantasia ou a imaginação forma, né? Uma imagem ou um fantasma. Vejam que fantasia e fantasma são palavras muito próximas, né? Ou seja, não é à toa, né? A fantasia produz os fantasmas, né? Fantasma nada mais é do que uma imagem produzida pela imaginação. Essa imagem, né, ou esse fantasma, ele é direcionado para a faculdade estimativa, né? Ou estimação. O Tomás distingue isso aí nos seguintes, né? Os animais não racionais, os seres que não possuem uma alma intelectiva, né? Os cachorros, os gatos, os passarinhos, etc., segundo essa perspectiva, eles possuem uma alma estimativa. Por quê? Porque eles conseguem, em alguma medida, mensurar certas coisas, né? Eles conseguem fugir do perigo, eles conseguem encontrar comida, eles conseguem calcular algumas coisas, né? Muito simples, coisas para que a própria vida deles permaneça, né? Então eles estimam certas coisas, né? É um cálculo muito rudimentar. Por exemplo, né? O exemplo que o Tomás usa é o da ovelha que foge do lobo, né? A ovelha vê um lobo e reconhece o perigo, né? Então ela foge. Só que a ovelha, ela não é capaz de fazer outro cálculo senão esse, né? Então, por exemplo, se a ovelha vê o lobo dentro da jaula, ela vai fugir do mesmo jeito, porque ela não vai entender, né, que ele está numa jaula, por isso ele não representa perigo. O lobo sempre é um perigo, né? Se ela vê um lobo, um lobo empalhado, né, um falso lobo, e reconhecer ali a presença do lobo, ela vai fugir do mesmo jeito. Por quê? Porque ela estima aquilo, né? Então o cálculo é muito rudimentar. Os seres humanos que têm alma intelectiva, nesses a faculdade estimativa, ela é chamada de cogitativa, né? Ou viscogitativa, ou cogitação, né? Por quê? Porque essa capacidade ela é um pouco mais desenvolvida que a estimativa. Ela é capaz de fazer um certo julgamento, por exemplo, né? O Tomás de Aquino chega a chamar ela de ratio particularis, né? Que nada mais é do que razão particular. Nós vamos ver que tem uma distinção fundamental aqui, mais à frente vai ficar mais claro, obviamente, que o que distingue a alma racional do restante das almas é o fato de que a alma racional lida com coisas que são universais. Isso faz dela uma alma completamente diferente das outras, embora ela contenha todas as outras por ser superior a elas, né? Então, a faculdade cogitativa, ela é um primeiro impulso de julgamento que existe na alma, né? No sentido de deixar aquelas imagens, os fantasmas, mais prontos e preparados
para que a alma intelectiva lide com eles, né? Nós vamos ver como é que a alma intelectiva lida com as coisas lá na questão 84. Então tenham um pouco de calma, nós vamos chegar lá, né? Creio que na semana 5 nós vamos chegar lá, né? Então, por enquanto, vamos ficando com isso aqui, né? A cogitativa, ela funcionaria como uma espécie de julgamento. Como isso funciona? Por exemplo, a minha alma forma uma imagem de alguma coisa que eu conheci no mundo. Uma garrafa, uma mesa, uma cadeira, etc. Né? Quando a minha imaginação forma essa imagem, a faculdade cogitativa da minha alma compara essa mesa com todas as outras mesas que eu tenho dentro da minha alma. Então eu consigo formar um juízo mais preciso sobre essa coisa, né? Por exemplo, quando a minha alma vê o lobo atrás das grades, né, vê um lobo preso numa jaula, né? Ela compara esse lobo preso na jaula com todos os outros lobos que eu conheci na vida. Então, isso já pode ser suficiente para que eu não tenha medo do lobo que está preso na jaula, né? Diferentemente da ovelha, que sempre vai ter medo do lobo, né? Por último, né, tendo a minha alma processado essas sensações e transformado elas nessas imagens, né, nesses aparatos, vamos dizer assim, da minha alma sensitiva, isso tudo é depositado na minha memória, né? A memória, no Tomás, ela merece um ponto de especial de destaque, mas isso vai ser tratado aí nas próximas questões, né? Bom, essa foi a questão 78, esses são os pontos gerais aí das respostas do Tomás para cada um dos elementos, né? Ou seja, o que o Tomás faz na questão 78 é apresentar e discutir essa estrutura inicial dos sentidos da alma, né? Das potências da alma. Ou seja, ele fala de sentidos externos, sentidos internos, né? Da distinção entre essas potências, né? Como é que elas se relacionam com a estrutura da alma e com a possibilidade operativa da alma, né? No próximo vídeo, nós vamos tratar da questão 79 e aí nós vamos ver como é que esses pontos que estão sendo tratados aqui são ainda mais desenvolvidos pelo Tomás, né? Eu espero ter ajudado vocês com isso. Qualquer problema, entrem em contato comigo pelo campus virtual, né? Eu posso ajudar vocês, a gente pode conversar sobre isso, né? Se vocês tiverem com alguma grande dúvida, por exemplo, que eu não puder esclarecer por escrito, me avisem, eu gravo um vídeo especialmente sobre isso, né? Sobre alguma dúvida que estiver ocupando aí muito problema, né? Na leitura de vocês, né? Não deixem de entrar em contato comigo caso tenham dúvidas, ok? Então até o próximo. Tchau, tchau.